Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Assistindo a gente, porque nós vamos aqui falar agora de um livro que, de fato, ele promete e promete muito para todos nós. E ele vai mudar a sua vida, eu não tenho dúvida. É o verdadeiro segredo. E essa obra, ela fala de como podemos alcançar nossos objetivos e metas através de visualizações. E quem vai falar para a gente sobre esse livro, nada mais e nada menos do que o autor dessa obra, que é o querido pastor Omair Cordeiro, que está aqui conosco. Pastor, que honra poder tê-lo aqui no nosso programa, no nosso De Tudo Um Pouco. O senhor que está vindo diretamente dos Estados Unidos aí para fazer o lançamento desse livro aqui no Brasil. Obrigado pela presença aqui com a gente. A honra é toda minha de poder participar de um programa desse nível. Fico muito feliz. Amém. E por isso, então, nós, como estivemos falando ali, a Flórida está em peso assistindo o nosso programa lá. Então, pastor, ali, ó, aqui na câmera aqui do Fininho, aqui, número 1, manda um abraço lá para a turma. Olá, pessoal da Flórida aí. Obrigado pela audiência aí, que Deus abençoe vocês aí. Vamos estar juntos aí nos próximos minutos, falando sobre o livro, batendo esse papo gostoso aqui com o pastor Serginho. Agora em inglês, porque tem a turma lá. Agora, hey, hi people, how are you, everybody? Viu só? Todo mundo tá aí para poder ser abençoado, o Brasil, o mundo sendo alcançado aí pela Rede Super, essa TV que tem feito a diferença, essa TV que vem inspirando você. Pastor, vamos falar então um pouco sobre o seu ministério ali na Flórida, né? O senhor saiu daqui do Brasil já há algum tempo, no início ali de 2000, 2001. Mais de 2001 eu cheguei à Flórida. E o senhor foi naquela condição de, peraí, eu vou tentar o Eldorado, como que foi? Estavam passando uma crise de energia elétrica no Brasil naquela época, eu tinha uma empresa de ar-condicionado e resolvi ir para lá, porque pararam os serviços, né? Chegamos lá. Foi a época do racionamento de energia. Banho de 7 minutos. Isso, não tinha ventilador, não podia ligar micro-ondas e ar-condicionado nem pensar. E aí chegamos lá em 19 de maio de 2001, pensando que ia ser tudo assim uma maravilha, né? E interessante que eu estava afastado também, não estava no caminho do Senhor, estava bem afastado. E Deus me levou, eu fui para lá pensando que eu ia trabalhar na vida secular. Trabalhei, construí uma empresa, em um ano eu tinha uma empresa, 8 meses. Eu já tinha uma empresa, sem falar inglês, sem documentos. Mas o senhor tinha outro plano, né? O senhor queria me colocar no ministério. E ali eu acabei indo para uma igreja, fiz... Então aqui no Brasil era só, vamos dizer, um ministro de mercado. Você só tinha aqui uma empresa. Eu era não tinha ainda não exercia efetivamente um chamado ministério. Tinha sim, me converti em 82, na Igreja Batista da Penha, em São Paulo. Mas assim, quando eu fui para lá, eu fui para ganhar dinheiro. Falei, eu vou trabalhar, eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus. E lá, a família, pastor? A família, minha filha mais velha estava lá. Já estava? Já estava. A Jéssica, que tinha na época 18 anos. Eu sou casado há 35 anos, tenho 3 filhas, 4 netos. Olha. Depois eu dou segredo para vocês aí que quiserem. Eu tá vendo? Além de ar-condicionado também, formol, né, pastor? Tem uma água especial. Que legal. E aí começou a acontecer essas coisas, mas aí a vida profissional não era... Descobri que não era isso. Então eu fui fazer o seminário numa igreja que a gente já fazia parte. E começamos ali a fazer o seminário, muito difícil, porque era em inglês, eu não sabia nada de inglês. Mas aí o Senhor acabou abençoando, a gente foi ordenado em 2008. Aí eu assumi o ministério da igreja Church of All Nations, em Boca Raton, no Ministério Brasileiro. Fiquei pastoreando lá 6 anos. Mas por divergências da estrutura da igreja americana, eles resolveram terminar com o Ministério Brasileiro. E aí eu comecei por outros caminhos. A empresa está lá até hoje, tem lá as pessoas que trabalham comigo na empresa. Mas eu me tornei coach. Eu estudei 2 anos e me tornei coach. Eu não sei se vocês sabem, o coach hoje é uma das profissões que mais cresce no mundo. Sim, aqui no Brasil é uma profissão em alta aí. E eu me tornei, eu acredito que um dos primeiros pastor coach, porque eu consegui agregar o pastorado, a linha de pastor com as ferramentas de coach.
E como que foi, por exemplo, essa junção, então, pastor? Conta pra gente, do conhecimento, não é, para aliar a fé. Como aliar essas duas condições, visando aí o mercado corporativo? Olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você, é fantástico. Porque as ferramentas coach hoje, ela faz com que você tire da pessoa o máximo. Por exemplo, aconselhamento cristão. Eu fiz muito aconselhamento cristão. Trabalhamos com casais, trabalhamos com muitos casais, fizemos muito aconselhamento e eu via que não dava resultado. A médio e longo prazo não dava resultado. Você aconselhava e o casal estava com o mesmo problema. Aconselhava o casal... Só apagava os incêndios, né? Só. 2, 3 dias já estava pegando fogo de novo. O coach, assim, com um bate-papo, às vezes a gente resolve o problema do casal. Assim, 2 horas de conversa. Olha. É impressionante, gente. E aí eu me apaixonei por isso. E eu vi que as pessoas tinham necessidades que com pouco tempo eu conseguia trazer à luz e resolver. Na realidade não sou eu que resolvo, a gente conta com a unção do Senhor, sim, mas a gente tira de dentro da pessoa, porque todos nós buscamos uma resposta para alguma coisa, correto? Abre essas portas para o Espírito Santo agir ali no cerne, no foco da questão. O grande segredo da vida é você tomar decisões. As pessoas que não crescem, não prosperam, porque não tomam decisões. E seja ela em qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você quer salvação, você tem que tomar uma decisão. Aceitar Jesus, correto? Sim. O coach faz isso. O coach leva a pessoa, através de ferramentas, a tomar decisões. E é assim, confronta, faz com que a pessoa pense naquilo que ela está fazendo de certo e de errado, e a pessoa é obrigada a tomar uma decisão. De uma forma ou de outra, toma uma decisão que eu não quero fazer isso para me ajudar, ou toma uma decisão que eu quero fazer isso para me ajudar. Então eu consegui agregar essa ferramenta coach com o ministério, levar isso para a vida pessoal das pessoas e para a vida corporativa. Eu comecei a atender empresários. E o mais interessante disso que eu faço palestras. A última palestra que eu fiz para 50 empresários no último dia 10. Ainda lá nos Estados Unidos? Não, aqui já. Já estava aqui? Já estava aqui. E eu estava falando sobre vencer obstáculos. E eu sempre levo personagem bíblico. Eu levei Davi e falei para eles, como é que Davi chegou naquele momento ali no acampamento de Israel e viu um exército inteiro com medo de um homem? Como é que ele superou isso? Então tem gente que não sabe nem quem é Davi, tem gente que sabe. E interessante, quando acaba a palestra, sabe por alto, por assim, alto, muito superficial. As pessoas vêm conversar comigo, e aí, mas Davi e tal, e aí eu começo a falar e falo de Jesus. Então abriu um leque, eu não preciso mais ficar convencionado dentro de uma igreja para falar de Jesus. As 4 paredes. Exato. E ter a oportunidade de falar para empresários hoje e colocar Jesus como a base do meu sucesso, eu sempre falo de liderança, e eu sempre falo de mentor, e meu mentor é Jesus. A base de liderança que Jesus criou, até hoje não se inventou uma outra. Sim, com tanta eficiência. Verdade. Então o coach me trouxe essa realidade nova, e eu fiquei tão assim entusiasmado que eu falei, eu preciso levar isso para o Brasil. Porque aqui tem coach, claro, mas já está havendo assim uma mistura de coach com esoterismo, com uma série de coisas que não é coach. Gnosticismo até, Gnosticismo. Né? Então eu vim com essa proposta de daqui para frente começar a criar alguma coisa para que os empresários brasileiros entendam que crescimento está aí, o Brasil não está em crise, as pessoas estão em crise. Eu falei isso, não existe crise. Você quer mais crise que você chegar num país sem falar a língua, ficar à mercê de uma polícia te procurando porque você é ilegal. Você tem que fazer as coisas muito bem feitas, porque senão você pode ser deportado. Você estava preso na liberdade, né? Preso na liberdade. Porque o lema dos Estados Unidos é a liberdade, né? Mas até a página 9. Até a página 9. Então, eu administrei muito bem as crises que eu passei. Sem papel, sem documentos, sem falar a língua. E você... E conflitos familiares, tendo que lidar. O senhor compartilhou algo comigo ali nos bastidores, que é importante que às vezes essa perseguição, essa dificuldade toda gerou problemas para o senhor lá, na questão do casamento, com os filhos. Gerou traumas. Gerou traumas, porque a gente passa por situações adversas e é difícil administrar crise. Mas a palavra é essa, administrar crise. E eu estava conversando com um empresário e ele dizendo, eu estou em crise, o Brasil está em crise. Eu falei assim, mas a sua empresa quebrou?
Não quebrou, graças a Deus está indo bem. Eu falei, está indo bem a empresa, mas você teve que dispensar muitos funcionários? Não, graças a Deus eu consegui manter. Eu falei, mas então que crise você está vivendo? Aí é o estabelecimento, pastor, literal da palavra metanoia, né? Que é a mudança de mente. Parece que o povo brasileiro, ainda diante disso, nós vimos aí, até hoje mais cedo eu comentei com o pastor Cássio Miranda, sobre a questão do Chile. É um povo que vem passando por sucessivos abalos ali, Sim, constantes até, e é um povo que vai se sendo resiliente, é um povo forte que vai se fortalecendo. E o Brasil parece que ainda é o contrário, é aquele milindre, talvez associado aí, paralelamente, se o senhor discordar, não tem problema algum, associado ao povo de Israel antigo, no Êxodo. exatamente. Olha, a terra é boa, mas os gigantes... Os gigantes. não dá. Na época de 2008, quando se abateu a crise imobiliária nos Estados Unidos, quer dizer, particularmente na Flórida, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns empresários. Eu já trabalhava como coach, então o mercado imobiliário foi a zero, parou. Sim. Por exemplo, eu comprei uma casa por 190 mil dólares em 2005 e em 2009 ela valia 40 mil dólares. Quer dizer, descambou, então não tinha mais mercado. E aí os empresários, os corretores de imóveis começaram a emigrar para outros segmentos. Construção civil, outros vieram embora para o Brasil. E ali eu comecei a conversar com 5 empresários, eu falei, gente, vocês têm que arrumar uma fórmula de reverter isso. E aí começamos a conversar e eles falaram assim, bom, se uma casa que valia 190 hoje vale 40, a gente tem que arrumar alguém que tenha os 40 para comprar essa casa. E o que nós fizemos? Colocamos um site no ar aqui no Brasil, oferecendo imóveis nos Estados Unidos, abaixo do custo. Nós conhecemos várias pessoas aí que se lançaram a esse tipo de investimento, né? O Brasil vinha aí nessa emergência toda e aí possibilitando até que brasileiros adquirissem lá os imóveis com muito mais tranquilidade do que aqui. E hoje esses empresários, eles têm lá 30, 40 imóveis cada um, porque eles acreditaram na crise. E aliás, não existe crise, né? Se você tirar uma letra, fica CRI. CRI. Então se você criar, e essa é a proposta hoje para o povo brasileiro que está me ouvindo, eu acho que vocês podem crescer, basta querer. Lógico, não é fácil, existe um caminho a trilhar, existe a persistência, existe o quanto você quer. É buscar a oportunidade no meio da dificuldade. Exatamente. Não é isso? É aquela velha história, o cidadão foi mandado para uma determinada cidade para vender calçados. Chegou lá, viu todo mundo descalço. Ele ligou para a empresa e falou, estou voltando amanhã, ninguém compra sapato. No dia seguinte a empresa busca de volta e manda outro. O cidadão que chegou o segundo, viu ali a cidade toda, todo mundo andando descalço, ligou para a empresa, manda 2 carretas de caminhão que eu vou vender aqui até rir. O Walt Disney tem uma frase muito interessante, ele diz assim, eu gosto de trabalhar na crise, porque lá existe menos concorrência. Essa já fica aí já um ensinamento para todos nós brasileiros aí. E o que o senhor diz, além dessa frase, que o senhor pode trazer, já que hoje o seu trabalho lá nos Estados Unidos tem sido, então, focado, direcionado ali aos empresários, hoje, como um brasileiro, falando para os brasileiros que nos assistem? Bem, eu acredito o seguinte, não importa o que você esteja fazendo, seja empresário ou seja empregado, faça o seu melhor. Eu acho que a cultura brasileira leva o empregado a ser assim, eu estou aqui, essa empresa é ruim, então não é ruim, você escolheu o que você quer fazer, você está onde você está, fazendo o que você está fazendo, ganhando o que você está ganhando, porque você decidiu isso, você escolheu. Então, seja lá onde estiver, você quer crescimento, faça o melhor, dedique-se, seja o melhor. E, pastor Omair, o senhor como brasileiro, conhecendo as duas realidades, a americana de uma economia que está vencendo a crise, essa foi estabelecida em 2008, 2009, né, que veio forte, conhecendo também o brasileiro por si só, ele já é criativo, ele é alegre, ele já é um entusiasta e é um entusiasmado também. Como então explorar à luz da Bíblia essa criatividade, tirar essa potencialidade aí do empresariado, especialmente cristão e também do não cristão também, aqui no Brasil nesse tempo aí?
Bem, eu acho assim, o americano, ele tem assim uma coisa muito interessante que é o foco. Ele decide fazer uma coisa e ele vai atrás daquilo e ele não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o foco que o americano coloca nas coisas é um foco claro e objetivo e tem inspiração. E ele, cada manhã, ele se inspira em fazer alguma coisa para aquilo começar a caminhar. Eu estando de fora... Vai fomentando a sua ideia, o seu projeto ali, dia a dia. Ele está pensando, ele vive por aquilo, ele tem aquele objetivo, não desgruda. Não desgruda. E outra, ele foca na solução. Então você começa a conversar com as pessoas falam, eu conversei com... Aliás, meu irmão, estava conversando com meu irmão, ele está tendo um empreendimento novo, e eu comecei a fazer perguntas a ele, e em 10 minutos ele falou 4 vezes a palavra problema. Então, nessa mudança de mente, é tirar os olhos do problema e focar na solução. No foco, na solução. O que a gente pode levar também, o pessoal que nos assiste aí, se a gente for olhar pro casamento também, né? Sim, sem dúvida. Eu sempre digo uma coisa, né? Eu sou casado há 35 anos, então eu casei com 18, então eu tenho um pouquinho de experiência nessa área de casamento. Já tem uma estrada Já tem aí, um pouco aí. E as pessoas falam, pô, como é que você consegue? Eu falei assim, eu simplesmente quando a coisa entra em crise, porque passando os anos a gente começa a ver os defeitos da pessoa. Porque quando a gente conhece a pessoa, a gente está apaixonado, a gente não vê defeito. Então, depois que começa a conviver, lógico, está dentro de casa, né? E eu sempre falo, por que você não faz uma visualização de quando você conheceu a pessoa, do que era bom na pessoa? E aí você começa a enxergar aquilo que realmente levou você a se casar com a pessoa. Ou seja, não foque no problema, foque nas qualidades. É só mudar o foco. E as pessoas falam, é simples, até como seres humanos, nós tendemos, né? Isso já é um estudo, isso é científico, que nós sempre vamos pender para observar só o defeito. Sim. Não é? Se esse sofá aqui, tem jeito de abrir aqui no sofá todo aqui, por gentileza? É igual aqui, o sofá todo branco, mas tem essa almofada cor-de-rosa aí no meio dele. Se a gente toda hora que parar e olhar o sofá, a gente só vai ver só o rosa. Enquanto o branco a gente pode estabelecer ali uma série de outras coisas. Assim a gente faz com o nosso cônjuge. E aí agora está fazendo com a economia. Ó, só focando ali na alta de impostos, na alta dos preços, na recessão, na baixa do consumo. Mas se uma empresa aqui, de determinado segmento, ela fecha, a que está do lado, ela tem que se aproveitar disso, ela vai ter mais oportunidade. Em cima disso, eu sugiro aos empresários, dependendo do segmento, ou seja lá qual for o segmento, o que você quer da sua empresa? Até onde você quer chegar? Trace metas curtas e atingíveis. Tem um problema também, as pessoas traçam metas muito altas e não alcançam as metas, se frustram. Então trace metas pequenas. Pastor, só um detalhe, e aí a gente leva para o nosso público aqui, porque no nosso programa, né, para o senhor conhecer também a nossa dinâmica aqui, nós temos um quadro que se chama, todas as quartas-feiras, chama-se O Mundo do Trabalho. Ok. E é voltado mesmo a levar a essa consciência do mercado corporativo, tanto no nível do colaborador, do gestor, do empresário, enfim. E algo que eu tenho percebido, que a Mônica Hawk sempre, como empresária, ela sempre nos traz, que uma das maiores dificuldades do brasileiro não é a força, não é a inteligência, não é a criatividade. É a falta de foco e de planejamento. Certeza. Bate isso? Certeza. Na América, nós vemos que o empresariado americano ele tem uma capacidade de superar os obstáculos impressionante. E a gente não vê isso no brasileiro, a gente vê o brasileiro com muita criatividade. Lá na área da construção, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns brasileiros, de chegar para um engenheiro e falar, você está fazendo isso aqui, não vai dar certo. O engenheiro fala, eu sou engenheiro, ele falou, mas aqui é campo. Então a criatividade do brasileiro é espetacular. Se você conseguir aliar a criatividade com o foco no lugar certo, como diz a gíria, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Agora, pastor, o senhor vem para o Brasil com essa missão e para fazer o lançamento do livro O Verdadeiro Segredo. Então vamos falar para o nosso telespectador, porque nós temos presente para eles também. Está aqui de presente para você, pastor. Em nome de Jesus. Olha aí, só, ó que bênção. O verdadeiro aí, ó, segredo. Esse aqui é meu, viu, gente?
Aqui, ó, o verdadeiro segredo, mostrar ali, o Leandrinho vai fechar. Leandrinho, mantenha aí só para ver aqui, ó, uma dedicatória para mim, ó. Que chique, hein? Olha só. Pastor, o verdadeiro segredo. O que vai chegar nas mãos do leitor, principalmente do brasileiro, né, com essa literatura aqui? Antes do senhor falar, eu quero só lembrar para você, querido telespectador, que nós vamos sortear 3 desses livros presente aqui do próprio autor. Então, você que está aí em casa, quer ser abençoado, pode participar da nossa promoção. Além de um CD do cantor Leandro Damião, que está aqui conosco, aumentou, nós crescemos. Aqui é para abençoar a sua vida, nós temos 4 livros, O Verdadeiro Segredo. Que bênção, 4, isso mesmo. Então, hoje 5 pessoas serão abençoadas no nosso De Tudo Um Pouco. Pegue o seu telefone, 3209-0860. Esse é o telefone exclusivo da promoção. Não adianta mandar o WhatsApp, 3209-3301, não resolve. Para você concorrer, 3209-0860. Pastor, o que podemos esperar desta obra aqui? Bem, o verdadeiro segredo na realidade é Deus. O verdadeiro segredo é você crer no Senhor, eu creio que Ele pode te ajudar. Esse livro nasceu de alguma coisa que eu tinha visualizado antes de ir para a América. Porque Deus nos criou seres visuais. Nós somos visuais. Sim. Então, se eu falar aqui sanduíche de queijo, se eu falar para você aqui batata doce, imediatamente, sem que você faça nenhum esforço, o seu cérebro cria uma imagem do sanduíche de queijo. Tem uns batata doce. Da batata doce. Tem uns que vê até o queijo esticando e tal, porque nós somos visuais. Pastor, 11 horas da manhã, o senhor já falando assim, aí, isso é defraudação. Pastor. Daqui a pouco a gente sai para almoçar. Então eu comecei a pesquisar na Bíblia esse assunto visualização, porque é um assunto meio esotérico. As pessoas colocam isso como assim, não, visualização, isso não é uma coisa de Deus. E eu comecei a ver Deus falar, colocar imagens na Bíblia. Por exemplo, quando Deus fala para Abraão que ele ia ter uma grande nação, ele falou assim, você vai ter uma grande nação? Não. Não, ele disse, olhai as estrelas do céu, olhai a areia do mar. Sua nação vai ser tão grande quanto não vai ser possível contar. Abraão não tinha expectativa nenhuma, ele só tinha um quadro na mente dele. Então, toda vez que ele via que Sara era estéril e ele já estava adiantado em idade, o que ele lembrava? Do que Deus falou para ele, da imagem. Jesus também usou visualização, quando ele fala, olhai os lírios do campo. E o contrário também pode ser verdade. O senhor falou de Jesus, o diabo também usou essa mesma técnica. Muito. Chegou para Jesus e falou com ele, olha ali aquelas pedras, olha os reinos. Viu? Eu não tinha pensado por esse prisma. Tá vendo? Gente, é o que eu falo aqui, gente. No nosso De Tudo Um Pouco, eu como capim porque eu gosto, não é não, Cássio? Não é porque eu sou burro, não. Não, imagina. Brincadeira. Mas esse prisma foi legal, porque eu podia ter abordado esse tema também, porque o diabo ele usa muito a visualização. Sim. Olha a sua vida como é que tá. Olha como você não presta, olha como você não... Então... E até pela condição dos objetos de desejo, Sim. de prazer. Foi o que a serpente fez com a Eva, mostrando o quê? Um fruto. Então a visualização existe ou não? É totalmente real. É de Deus ou não é? Então o que eu coloco no livro? Que você pode alcançar os seus objetivos visualizando antes. Porque toda vitória na nossa vida primeiro acontece no mundo invisível. Toda vitória. Vamos falar de material, vai? Você quer comprar um carro. Primeira coisa, você pensa no carro e pum, uma imagem. É o que o senhor falou da meta. Tem que ser uma meta atingível, alcançável, atingível, né? Então, você tem que visualizar a meta. Você imagina o carro. Bom, vou comprar um carro qual? Um Honda. Ah, ok. Que modelo? Ah, um Civic. Que cor? Preto. E tudo isso vai se formando na sua mente. Ele não existe ainda, mas na sua mente ele já existe. Uma casa, eu quero dizer, 4 quartos, branca, amarela. E você vai visualizando isso em tudo. Não só no sentido de você conquistar riqueza, mas no sentido pessoal. Sentido de casamento. Eu tenho um pouco que eu falo sobre casamento, para você visualizar seu casamento daqui a 50 anos. Ninguém faz isso. Pastor, seria demais, o senhor falou do casamento, visualizar aí, como o senhor também tem um ministério de família, eu percebo, e trabalhando também com casais, não existe aquela visualização do casamento, por exemplo, não é daqui a 50 anos, é daqui a 5. Não existe, não existe.
Criação de filhos. Por que as pessoas sofrem tanto em criar filhos? Se você conseguir visualizar, você chegando em casa e ter uma família harmonizada, todo mundo dentro de um contexto de educação que você planejou, tudo na vida parte do princípio de você ver antes o que você quer. Planejamento. Se você vai fazer um planejamento, você não põe no papel antes. Tem um coach que eu sigo ele há muito tempo, ele é para mim um dos melhores, é o Tony Robbins, lá nos Estados Unidos. Ele fala muito de mapa mental. O que é um mapa mental? É você ter um mapa na sua cabeça para onde você quer ir, em todas as suas áreas. Por que os casamentos se desfazem? Porque um decide para a direita, outro decide para a esquerda. Os mapas não estão alinhados. Duas visões, né? Acabou, divisão. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.